Após a morte repentina de sua esposa, o psicólogo David Calloway tenta recomeçar a vida ao lado de sua filha Emily. Eles se mudam para uma casa mais isolada, onde Emily cria um amigo imaginário chamado Charlie. Mas conforme eventos perturbadores começam a acontecer, David passa a desconfiar que Charlie talvez não seja tão imaginário assim. Galera, eu resolvi fazer esse vídeo por conta dos nossos inscritos, né? O nosso vídeo ali do Sexto Sentido deu uma estourada ali que foi bem legal, né? Furou a bolha, e eu vi que muitas pessoas estavam pedindo alguns filmes um pouco mais antigos, e eu resolvi assistir algum deles, né? E trazer aqui para o canal. Então eu trouxe, por exemplo, Os Outros, né? Recentemente, e agora a gente vai falar sobre O Amigo Oculto, que é de 2005, interpretado por Robert De Niro e também pela Dakota Fanning, que estava pititinha. Então, eu quero trazer esse vídeo para vocês em duas partes. Numa delas, eu vou contar aqui um pouquinho sobre a minha percepção da história, como foi o filme, sem spoilers, né? E depois eu vou entrar na parte com spoilers, onde eu vou contar um pouco do filme, outras interpretações que são mais reveladoras, né? E mais no finalzinho, alguns simbolismos, algumas metáforas e algumas questões que também podem ter trazido esse filme para baixo e quem sabe, assim, quem sabe mesmo, né? Justificar ali a avaliação tão negativa que esse filme tem no Rotten Tomatoes. Antes que você me pergunta, eu não uso o Rotten Tomatoes como um termômetro ou um parâmetro para justificar se o filme é bom ou não. Eu gosto de assistir eu mesmo, tirar minhas conclusões e aí sim ver se faz sentido essa nota ou não. Já antecipo que eu não concordo com essa avaliação tão negativa de 12% no Rotten Tomatoes, mas eu quero ressaltar alguns destaques que eu posso entender e compreender o porquê algumas pessoas não gostam tanto desse filme e porque outras gostam bastante. Eu quero me incluir aqui no grupo de pessoas que acham esse filme bem legal, bem ok, mas que talvez ele tenha ali alguns momentos meio anticlimáticos. A gente vai falar isso a seguir. Bom, então após esse evento traumático ali depois da morte da sua esposa, David pega sua filha Emily e vão para uma casa enorme, gigante, para tentar recomeçar ali a vida deles e tentar uma maior aproximação. É uma cidade pequena, com aproximadamente 2.200 habitantes, e ali, nessa união entre eles, ele percebe que ele está tendo uma dificuldade muito grande em se aproximar ainda mais de sua filha. E as coisas começam a ficar ainda mais complexas a partir do momento que ela começa a dizer que tem um amigo chamado Charlie, que é um amigo imaginário, no qual esse amigo não quer se aproximar de David e também não quer fazer com que ela tenha outros amigos. Ele é o único amigo que ela precisa. Nas tentativas que ele tem de apresentar uma nova figura, quem sabe até uma figura materna, né? Emily começa a se mostrar ainda mais resistente e outras situações que acontecem geralmente à noite passam a atormentar David e a gente é conduzido a uma narrativa que deixa a entender que algo sobrenatural pode estar acontecendo. Talvez algo relacionado àquela comunidade, que é bem esquisita, a uma suposta caverna que tem ali perto, né, na orla da floresta que circunda a casa, que talvez também possa ter algum impacto negativo, né, nessa questão entre eles não conseguirem se relacionar, e a gente vai desvendando aos poucos o que pode estar acontecendo e quem é Charlie, né, que a gente fica o tempo todo perguntando quem é Charlie, ela faz alguns desenhos dele e tudo mais, e a gente fica pensando, será que esse Charlie é uma pessoa verdadeira e que não quer se revelar? Será que Charlie é de fato só uma questão imaginária da garota? Ou Charlie talvez seja uma figura mística, sombria, demoníaca ou espiritual, né? Qualquer coisa que possa ser justificado com um elemento sobrenatural, né? O filme demora um pouco para nos trazer o que pode acontecer de fato. Muitas pessoas matam a charada logo no começo. Eu sou daquelas pessoas que deixo me carregar pelo que o filme tem para entregar, mas infelizmente ele não soube guardar bem o segredo. Eu acho que ele entregou com muitas pistas o que ele poderia estar nos preparando e de fato eu peguei e matei a charada, sei lá, nos primeiros 30, 40 minutos. E por favor, né, não pense que eu sou o Sherlock Holmes, nem nada disso. É só que eu acho que não é tão difícil de pegar a charada, assim, sabe? O filme, ele tenta driblar muito, apresentando outros personagens, criando uma atmosfera meio de... aquela atmosfera mais conspiratória, algo que possa nos levar a pensar, será que é aquele, será que é aquilo, será que é assim, será que é assado? Mas ele se perde muito nessas segundas narrativas, perde um pouco a potência na hora da revelação do que está acontecendo nessa casa,
e eu acho que o final é um pouco anticlimático. Isso não quer dizer que o filme é ruim, né? Não quer dizer que ele seja um filme péssimo de assistir e muito menos um filme para você, de 0 a 100, classificar ele como 12%, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é um bom filme, tá? Se a gente fosse dar uma nota para ele de 0 a 10, eu colocaria ele num filme de uns 6,5, 7, tá? Eu acho que ele passa de ano, tá? A interpretação aqui do Robert De Niro tá legal, a menina Dakota Fanning tá incrível, ela sempre entrega bons personagens, eu sinto saudade de ver alguns filmes dela quando criança, ela sempre teve uma excelente performance, tá? Porém, eu acho que não é a melhor interpretação do Robert De Niro, mas cá entre nós, né? Ele, tendo a sua pior interpretação, ele ainda é muito melhor do que muita gente aí da atualidade, né? O cara entrega muito. Aqui tem alguns momentos aqui em que ele tem uma performance bastante interessante, tá? Para eu não entrar agora nos spoilers, o que eu vou te sugerir? Caso você queira dar uma chance para ver esse filme, tá ali no catálogo da Netflix ou dos streamings procurando um bom filme de suspense para assistir e não encontra nada recente, dá uma chance para esse filme de 2005, que é um bom filme, com certeza, vai te entreter. É um filme curtinho, ele tem 1h30, 1h35, não é longo, passa rápido, ele é interessante sim, ele tem algumas reviravoltas bem legais, tá? É um filme que vale a pena a sua assistida, porém eu peço que você não crie tantas expectativas. Por que isso? A ideia de trazer esse vídeo foi justamente a pedido, né, dos nossos inscritos aqui no canal, que vieram através do vídeo O Sexto Sentido, outras pessoas pediram no vídeo do filme Os Outros, só que são propostas bem diferentes, né? Diferente de Os Outros e O Sexto Sentido, esse filme não é um dos que marcou o cinema e toda uma geração e que revolucionou a indústria do suspense, do thriller, né? Ele tem uma pegada interessante, sim, com certeza, mas ele está bem abaixo dessas duas obras que eu destaquei agora, que são nota 10, assim, são incríveis em vários aspectos. Aqui ele é um filme que ele opera no ok e no seguro. Eu acho que ele tem um pouquinho de medo de ousar e ele também toma algumas decisões que eu julgo como deslizes, e a gente fala mais isso na parte com spoilers. Então, se você não viu e quer ver, assista o filme, depois volta aqui pra gente conversar. E se você não tá afim de ver o filme e quer saber toda a história, me acompanha aqui que eu vou contar o filme inteiro, com spoilers, algumas análises interessantes e falar um pouquinho sobre o final. Vamos lá! Então o filme começa com uma cena bem bacana ali da mãe com a Emily brincando num parquinho, num carrossel, girando, tal, super felizes, eles vão pra casa, a mulher bota a menina pra dormir, mas você percebe que em algum momento ela tá indo pra cozinha, ela tá meio melancólica, meio triste, o que ela não mostra na frente da filha. Ela vai lá, se serve de um vinho, toma um vinho e tal, e vai pro banho. Antes de ir pro banho, ela até troca uma conversa muito sutil e breve com o David. Aparentemente algo aconteceu que eles não querem conversar a respeito. Ela vai pro banheiro, entra na banheira e a gente percebe que ela tá numa bad vibes ali, então do nada o David, que tá dormindo, tá tendo um certo pesadelo, que parece mais uma memória do que um pesadelo. Ele desperta e quando ele vai se levantar, ele vai até o banheiro, ele encontra a esposa na banheira, já sem vida, com os pulsos abertos. Ele tenta abraçar ela, tirar ela da água, num momento bem desesperador, assim, né? Mas já era tarde demais. E o pior é que quando ele olha para trás, ele vê a pequena Emily na porta olhando a cena e vendo acontecer essa cena. Então, eu imagino o quão pesado e traumático isso é para qualquer pessoa, ainda mais para uma criança ali que tem seus 8, 9 anos de idade. Deve ser algo que acho que não existe uma palavra para definir o quão chocante deve ser esse momento, né? Você vê o seu pai nessa situação super vulnerável e sua mãe sem vida ali, né? Porque escolheu tirar a própria vida. Então, é pesado. Já começa assim com essa aura pesada. Corta a cena, a gente vai para uma espécie de hospital psiquiátrico, onde a pequena Emily está lá sentada na frente de uma janela e o David está conversando com uma profissional da área, no qual aparentemente ele já foi tutor dela, né? Falando, minha ideia é tirar ela daqui, tô pensando em ir para uma cidade mais afastada, comprar uma casa e tentar recomeçar. A médica, interpretada aqui pela Famke Janssen, né? Ela inclusive fala o seguinte, olha, é importante que ela mantenha o tratamento psicológico, né, para que ela não se desvincule tanto do tratamento. É importante que ela siga com esse tratamento, porque é um negócio traumático, isso não é fácil. Daí ele fala, cara, eu sou psicólogo, eu sei o que fazer. É importante ressaltar, no filme não é mencionado sobre isso, mas a gente sabe que dentro
da instituição que regulamenta a psicologia, é proibido, né, que você exerça sua profissão com alguém da sua família, um membro, um familiar, um amigo, alguém próximo, não pode, né? E, de fato, não é bem isso que o David tenta, realmente, né? Ele só quer tentar criar um laço de maior proximidade com a filha, por isso eles escolhem se mudar para uma cidade mais isolada, uma coisa mais intimista, para ver se eles criam esse vínculo. E aí que eu acho que já começa um erro muito interessante, né? Porque eles se mudam para uma casa enorme, gigante, facilmente uma casa grande demais para 2 pessoas, né? E se a ideia dele era criar um vínculo de aproximação, né? Eu acho que aquilo ali acaba criando afastamento e algo mais cabreiro, isolamento. E o isolamento é uma coisa muito perigosa para quando a gente fala sobre saúde mental, que a gente vai discorrer aqui durante esse vídeo. Porém, já começam algumas coisas bizarras quando eles chegam lá, né? Na frente da casa tem um xerife, que os aborda, os recebe, né? Dá as boas-vindas, e tem ali o corretor de imóveis. É um cara bem esquisito, na minha opinião, ele recebe eles de uma forma, uma cordialidade esquisita, ele faz um elogio meio impertinente ali pra garota, que me incomoda bastante ali, e eu, né, fiquei, ué, o que esse cara tá falando? Já dá aquela raivinha, né? Enfim, na hora que ele faz esse comentário sobre a beleza dela, ele fala que ela é muito bonita e tal, soou meio esquisito demais, se é que você me entende, algo que eu não quero trazer aqui pro YouTube, né? Mas, enfim, eles entram na casa e tal, a garota, antes de entrar, ela até dá uma desaparecida breve ali, e ela caminha ao redor da casa, e no bosque tem uma espécie de gruta, bem ali no meio do dia, assim, uma gruta escura, e ela vê uma borboletinha saindo de lá e tal, e o pai encontra ela, ei, vamos pra casa e tal, enfim, eles entram na casa, tem ali um jantar entre os dois, e a gente começa a perceber que ele tá tentando fazer uma espécie de diálogo com ela, uma conversa, tenta, né, se aproximar, só que ela tá bem resistente. E no começo, você fica, assim, um pouco irritado com ela, meu Deus, essa guria não abre a boca e tal. Apesar, lógico, a gente entender totalmente, né, que ela está recém perdeu a mãe, de uma forma tão violenta, digamos assim, né, isso não tem como não traumatizar, mas a gente também é um pouco difícil para nós, espectadores, né, não sentir a empatia pelo pai, tentar se comunicar, conversar, fazer uma brincadeira e não ter nenhum tipo de reação, né? A gente fica querendo pensar, meu Deus, o que eu faria nessa situação, né? Como é que eu faria para me aproximar de uma pessoa que tá assim, uma pessoa que a gente ama, né? Eu fico pensando, poxa, eu sou o pai dessa criança, eu preciso ser um alicerce aqui de segurança, de conforto, de confidência. E infelizmente, ela não o enxerga dessa forma. E a gente vai acompanhar daqui pra frente essa jornada dele de tentar criar esse vínculo e alguns deslizes que vão acontecendo no meio do caminho. Você a deixou. Na manhã seguinte, uma senhora aparece na frente da casa oferecendo ali uma torta de maçã ou algo desse tipo para dar as boas-vindas da vizinhança, né? Mas ela tá com uma cara tão abatida, tão estranha, e ela também solta um comentário meio impertinente sobre a beleza da criança, falando, nossa, como ela é bonita, né? Você, né, tem sorte de ter uma filha tão bonita e tal. E ele meio que ignora tal, agradece a torta e sai fora. Perfeito. Isso parece que vai ter algum tipo de importância, né? E aqui começa as minhas observações negativas do filme. A gente vai falar melhor sobre isso, mas aqui eu acho que é o filme colocando e inserindo personagens no filme que aparentemente teriam algum tipo de relevância, quando na verdade não tem. É um artifício do roteiro de desviar o foco do espectador para as coisas que estão sendo apresentadas dentro do contexto da casa, que para mim são óbvias, e talvez para mascarar essa questão óbvia, eles colocam esses artifícios para tentar desviar o foco, que na minha opinião talvez seria muito fácil para as pessoas desvendarem, tá? Então esse artifício aqui eu achei meio forçado, não destrói a experiência do filme, nem coloca o filme nossa, que facilitação horrorosa, não. Eu acho que talvez se fosse um pouquinho mais sutil, eu não tenho uma palavra para definir o que acontece aqui. O meu sentimento é tipo assim, ó, eu tava olhando para esse filme, é um filme de 1h30, mas a sensação que eu tenho, quando ele acabou pelo menos, é que ele era mais longo, ou seja, eu tenho a impressão que o filme perdeu muito tempo, um tempo valioso, em momentos que no final das contas não levaram para consequências relevantes dentro da trama, tá? Mas repito, não é algo que me desligou do filme, é uma coisa que eu percebi depois que acabou o filme. Depois que ele acabou, eu pensei, poxa, será que aquilo ali realmente precisava? Eu quero que você deixe aqui no seu comentário se você acredita que essa introdução dessa vizinha, do esposo dela que aparece em outros momentos, você acha que realmente
eram válidas, ou foram artifícios de facilitação de roteiro para desviar um pouco do foco do que realmente estava acontecendo ali dentro da casa. E como era de manhã, então o David pega a Emily, né, eles vão para a cidade, ele queria comprar algumas coisas, ele acaba recebendo uma multa ali, né, porque o xerife, que foi bem cordial com eles quando chegaram na casa, de repente foi a pessoa mais antipática do mundo, deu a multa, nem perdoou ele por, tipo, pô, acabei de chegar na cidade, eu não sabia, né, que não podia estacionar aqui e tal, o cara, dane-se, entregou a multa e virou a cara e foi. Então o David estava indo embora quando ele viu uma moça de cabelos dourados, muito parecida de costas assim com a esposa dele, e a filha meio que se balançando na beira de um lago ali e tal. Aí, bom, antes de entrar no carro, ele foi lá conversar com ela, se apresentou, tudo. Ele se apresentou ali como David, né? Ela se apresentou como Elizabeth, e ele perguntou, sua filha... ela é sua filha? Ela disse que sim e tal. É que a minha filha tem uma idade parecida e tal, a gente se mudou pra cá, eu tô tentando... criar vínculos aqui para ver se ela consegue socializar e tal, e a mulher topa, né? Tá, vamos um dia ali na minha casa, almoçar ou jantar, enfim, eu levo a minha filha, não tem problema nenhum, e a gente tenta criar esse vínculo aí, tá tudo bem. E a mulher, né, acaba indo, tá? E aqui a gente encontra um momento bizarro, porque a filha dela tá lá tentando brincar lá no quarto com a Emily, né? E a Emily, super antipática, nem olha direito pra cara da guria, ela pega uma boneca, estraga a boneca da guria de uma forma bem assustadora, assim, a menina sai correndo e fica naquele choque, né? Só que isso não mostra ela falando pra mãe, ela só quer ir embora. E a mãe, beleza, vai embora, marca pra vir ali outro dia. E o David fala, o que tá acontecendo? Por que você tá sendo assim? Aí a Emily fala assim, eu não quero nenhum amigo, eu já tenho um amigo, o Charlie. E aqui o Charlie nos é apresentado pela primeira vez, né? A primeira vez que ele é de fato verbalizado e, no caso, apresenta pra gente essa questão do nome do filme. Aqui eu encontro uma situação também sobre o nome do filme. Em inglês, o nome do filme é Hide and Seek, que é o esconde-esconde, né? Aquela brincadeira que nós sabemos, né? Que conhecemos. E aqui ele traduz para amigo oculto. Então, a gente não tem muito hábito de usar essa palavra como amigo oculto, né? A gente chama geralmente de amigo imaginário quando estamos falando de um fato de uma criança falar que tem um amiguinho, e esse amiguinho não existe na vida real, né? Não é carnal, então a gente chama ele de amigo imaginário. E aqui ele bota como amigo oculto. E isso já me começou a ligar as antenas do oculto, né? Será que a gente está falando de algo sobrenatural? Né? Eu não sei se o filme tentou, em algum momento, mesmo que 6 anos depois, né, do Sexto Sentido, tentar surfar na onda dessa questão, será que tem algo sobrenatural? Porque se você olhar o pôster dos dois filmes, você vai ver que a paleta de cores do pôster do Hide and Seek, né, do Amigo Oculto, tenta emular as cores do filme O Sexto Sentido. Só que é engraçado que essa paleta de cores do pôster não representa a identidade visual do filme. Você vai notar que durante o filme existem duas cores muito presentes, o verde e o vermelho, que a gente vai falar um pouquinho depois no final do vídeo. Mas essas cores se repetem bastante. E eu acho que são pertinentes porque a partir disso, a partir dessa menção das cores, né, quando a gente começa a ver muito filme, séries, ler livros sobre a questão do que o filme aqui aborda, que eu não vou falar ainda, tô segurando a sua audiência aqui, né, para não revelar tão de cara, mas que ela deixa um pouquinho explícito demais, tá? Perfeito, vamos avançar então aqui a história. David leva a Emily para fazer uma pescaria num lago ali perto da casa deles. E aqui a gente começa a perceber umas bizarrices, né? Ela tá meio quietona, tá bem na dela, a gente ainda, né, associa com o trauma. Aí ela pega um besouro do nada, fura com anzol e joga para pescar. E o pai, por que tá fazendo isso? Eu tenho iscas aqui. Ela não fala nada, joga e tal. E avança. Quando eles vão para casa, ele pergunta para ela assim, você se divertiu hoje? Eu espero que você tenha gostado, eu gostei bastante do nosso dia. Ela fala, eu gostei e tal. Mas ela aparentemente não parece ter se divertido tanto com o seu pai. Mas em alguns momentos ele entra no quarto, abre a porta, ela tá rindo sozinha. Daí ele pergunta o que ela tá fazendo, ela fala, é o Charlie, né, que é o meu amigo. Daí ele fala, quando é que eu vou conhecer o Charlie? Ela falou assim, ele não quer muito te conhecer não, ele não gosta muito de você. Ele fica meio preocupado com isso, com toda razão. Aí tem uma hora que ele quer abrir a janela do quarto para entrar um ar, e ele faz uma força absurda assim, e a janela não abre, ele meio que abandona, né? E em algum momento do filme, que daí que começa a parte realmente terror, né, entre várias aspas, vamos colocar assim, que eu achei até bem construída, que é quando a Emily tá brincando de esconde-esconde com o Charlie, e ela entra num
um quarto que leva a um porão, e lá ela entra, um monte de entulho nesse porão e tal, e lá ela leva um susto com algo, né? E ele procura ela pela casa, ele encontra ela lá assustada no porão, e até ele leva um susto porque do nada toda a energia da casa apagou, e quando ele chega lá, o gerador reativa e tudo volta a funcionar. Quem se escondeu? No escuro. Então ele encontra lá, ela fala assim, ele pergunta, né, quem que tava aqui? Ela fala assim, era o Charlie, onde é que ele tá agora? Ele se escondeu no escuro, tal, enfim. Ele vai dormir, né, ela também, beleza. E durante a noite ali, 12h16 da madrugada, na verdade, ele tem um pesadelo recorrente, né, eu já falei na outra parte do vídeo, que parece mais uma lembrança, né, não parece bem só um pesadelo, não é aleatório, assim, parece um pesadelo, misturado com lembranças de coisas que aconteceram. Aí tu começa a perceber que toda vez que ele sonha, acorda sempre às 2h16, o sonho avança um pouquinho. Então tu pensa, no próximo sonho vai revelar mais um pouquinho, porque ele, em uma parte do pesadelo, ele vê a esposa, num baile de gala, uma confraternização, assim, aí daqui a pouco ela sai da cena e aparece uma pessoa bizarra na frente dele. Aí depois, numa outra oportunidade, ela aparece de novo saindo e ele seguindo ela. E assim vai até o final do filme, que vai revelar o que de fato acontece nesse sonho dele, né? Ele acorda nesse primeiro pesadelo, aliás, é o segundo, porque o primeiro ele acorda e vê a esposa morta na banheira, né? Mas nesse, agora na casa, ele acorda e tá lá pichado em vermelho, como se fosse com batom, com tinta, alguma coisa assim na parede do banheiro, escrito assim, você deixou ela morrer. Isso tá na parede do banheiro. E a banheira cheia de boneca ao redor, tal. E quando ele vai lá e vê, ele olha pra trás, a filha tá lá novamente, e ele fala, filha, por que você tá fazendo isso? Dela, não fui eu, foi o Charlie. Ele fala, você pode contar pra mim, não tem problema, você não precisa mentir pra mim. E ele bem sereno, assim, né, tipo, ele não é um cara violento, nem nada disso. Ele fala, não, filha, me conta. Ela, não, foi o Charlie. Ok, beleza. Ele bota ela pra dormir, e no dia seguinte, ele tenta marcar um encontro com a Elizabeth, para que ela venha, só ela, para ela ter um jantar ali com eles e, quem sabe, interagir ali com a Emily. Só que antes desse jantar acontecer, ele olha lá, tá de dia assim, né, ele olha pela janela da casa, tem lá o vizinho, lá o Steven, que era o marido daquela mulher que apareceu no começo do filme com a torta de maçã. É um cara mais alto, assim, ele tá lá conversando com umas risadinhas esquisitas com a filha dele, com a Emily. E o nosso amigo aqui, o David, ele vai lá pra meio que, assim, ele não vai tirar satisfação, né? Ele só se aproxima gentil, de boa, né? Se apresenta, o cara também se apresenta. E ele fala, né, pra filha, vamos pra dentro de casa. Daí ela vai e o cara olha e fala de novo, assim, né? Tipo, você tem muita sorte da sua filha ser uma menina tão bonita. Cara, o que essa galera tá falando, cara? Isso já começou a me incomodar, sabe? Porque o filme leva a entender que tá tendo meio que uma conspiração ali na vizinhança e tu fica temendo pela segurança da menina. Tipo, cara, será que essa galera vai sequestrar essa guria? O que essa galera tá querendo? Né? Tipo, é no mínimo esquisito. Porém, como eu falei, isso não vai levar adiante e, infelizmente, não tem nenhuma trama. Isso aqui são formas do roteiro tirar a sua atenção do que realmente está acontecendo. Lembra que eu falei isso antes, né? Perfeito. Tem o jantar, a Emily é super rude com a Elizabeth, que entrega ali uns livros para ela derruba tal. Ela tá vestida com as roupas da mãe falecida, meio que para provocar o pai. Ela tá toda fria, toda estranha, ela não quer falar com ninguém. O negócio dela é o Charlie, tudo é o Charlie. Pô, daí a gente já começa a perder a paciência junto com o David, né? Emily, chega. Você gosta dela, pai? Para com isso. O David tem um hábito de, depois que a menina vai dormir, ele vai num escritório da casa, assim, num quarto bem maneiro, inclusive, ele pega a mão e anota num caderno tudo o que ele vivencia com a filha, como se fosse uma análise do que o psicólogo faz com o seu paciente, né? Ele fala sobre o progresso e tudo mais. Eu não sei se ele está analisando ela clinicamente, digamos assim, mas ele anota ali, ele fala que a filha só fala do Charlie, que ela não quer aproximação, não quer fazer amizade, vai tomando nota ali, geralmente ouvindo um fone de ouvido e vai fazendo as anotações. E acontece algo bem esquisito numa dessas noites. Ele acorda, né, novamente, às 2h16 da madrugada, vai até o banheiro novamente, que ele escuta o barulho da água e tal,
e lá tá escrito assim, olha o que você fez, escrito em vermelho de novo, tal, e a banheira cheia e tal. Quando ele bota a mão na banheira para abrir a tampa do ralo para a água escoar, ele puxa e vem o gatinho que eles tinham, o gato morto. Na hora ele leva um susto, eu levo um susto, você leva um susto, todo mundo leva um susto, e ele olha pra trás, tá lá a garotinha, a Emily. Ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Ela fala, não fui eu, foi o Charlie. Daí a preocupação dele já começa a ir pra uma outra escala, porque agora a gente tá tendo uma questão de violência, né? De algo muito mais perigoso e visceral, tanto para a segurança dele, quanto da filha e de outras pessoas, né? Então ele fica super preocupado, ele telefona lá pra amiga dele, a Funky Jensen, né? A atriz que interpreta aquela psicóloga que estava cuidando da Emily no começo do filme, e fala, cara, cola aí, chega aqui em casa e me ajuda, né? Tô precisando de ajuda. E no meio dessa noite, inclusive, antes da visita da doutora, aquele cara, o corretor de imóveis, ele aparece ali na surdina, no meio da madrugada, para botar umas chaves. Ele diz que estava entregando as outras chaves que ele não tinha conseguido entregar, né, pro David. E o David pergunta, sim, tu vem de madrugada, 2 da manhã, e colocar isso na minha porta. Ele falou, desculpa, é que eu vou bem cedo amanhã pro Canadá com a minha esposa e pensei em deixar aqui. Ele fica, papinho, né? E no final das contas, não é papinho. Como eu falei, o filme criando coisas para que nós começamos a gente foge da narrativa principal para criar segundas teorias, e eu acho meio forçado, sabe? Tipo, vou colocar coisas esquisitas por serem esquisitas. Cara, não faz muito sentido isso. Como eu falei, isso baixa a minha avaliação no filme nesse sentido, tipo assim, vou tratar o meu espectador como idiota. Essa é a sensação que eu tenho depois que vê o filme. Fala, cara, tu inseriu isso ali de graça, velho. Porque não precisava mesmo, assim, eu vou colocar... É como assim, eu vou criar uma história de suspense, onde tem 2 personagens na casa, todos os meus vizinhos são esquisitos, todo mundo é estranho, age de forma esquisita, e no final das contas todo mundo é normal. Todo mundo é normal, e tudo que tem que acontecer de errado aqui não tem nada a ver com os vizinhos. Tu entende como isso é meio que zombar da inteligência do espectador, ou buscar por facilitações e narrativas onde você cria teorias que não levam a lugar nenhum, sabe? Daí eu me senti um pouco enganado, sim, tá? Mas, enfim, vamos voltar aqui para o roteiro. Como eu falei, aqui cria-se arcos e barrigas no filme que não precisa, né? Então, o David tá ali buscando uma alternativa de como ajudar a filha, ele entra no quarto, ele vê alguns desenhos onde ele vê ela e o tal do Charlie, que é uma figura adulta, e em algum momento a gente até desconfia daquele cara que é o vizinho lá. Será que ela tá tendo amizade com esse cara esquisitão ali? Será que ele tem segundas intenções? Tanto que ele vai lá conversar com a esposa desse cara. Daí ela fala que ela já teve uma filha e eles perderam, né? Ela morreu e tal. E a gente vê uma foto da família com a menina estava sem cabelo. Curiosidade, a menina aqui da foto é a Dakota Fanning, né? Que inclusive, eu achei curiosinho, mas só uma curiosidade aqui, né? A primeira cena da Dakota Fanning nesse filme, ela tá dando um sorriso e os dentinhos dela estão um pouco estranhos ali, pra mim, eu estranhei. Aí, nessa foto aqui, ela tá sem o dentinho, ela tá meio banguelinha, o que, na verdade, depois eu descobri que ela ficou banguelinha o filme inteiro, ela usou uma prótesezinha para mostrar os dentes dela bem alinhados mesmo, sei lá, para mostrar talvez uma maturidade, né, da idade, para não mostrar que ela tava trocando o dentinho, que é super natural, né. Mas eu achei interessante. E aqui é como se essa desculpa deles acharem a criança bonita, tipo, pô, a sua filha é muito parecida com a nossa e tal. Que coincidência, não é mesmo? Só achei meio forçação. Enfim, e aparentemente esse pai dessa criança, esse vizinho, né, ele não lidou bem com a morte da filha. Então, por isso que ele tá tentando se aproximar ali da filha do David e tal. E ele aparentemente é um cara meio violento, porque a mulher aparentemente tem medo dele, tá? Isso é explorado naquela visita que ele vai até ali. Ela até pede pro David ir embora, porque daqui a pouco o marido vai chegar. Aí fica, eita, que esse cara né? O cara tá andando na propriedade do outro de boa, mas se vê o cara ali na casa dele, não pode daí, né? Hipócrita do caramba. Daí a gente fica, pô, o que vai acontecer então de agora em diante?
Nada, não acontece absolutamente nada, tá? A Elizabeth acaba vindo ali na casa para visitar o David e a filha. Ela percebe que a porta tá destrancada, ela acaba entrando, vai chamando pelo David, ninguém responde, ela vai entrando na casa e encontra a Emily sentada na cama, rindo, conversando com alguém. Quando ela abre a porta não tem ninguém. Ok? Ela entra e fala assim, na verdade eu não vim procurar pelo teu pai, eu vim procurar por você. Eu queria começar do zero, pra gente se aproximar novamente. Eu acho que a gente começou com o pé direito, não começou com o pé direito, a gente poderia recomeçar. O que você acha? Ele, menina, ok, você gosta de brincar? Dela, gosto de brincar. O que você quer brincar? Ela fala assim, esconde. Dela, ok. Mas você tava brincando de esconde? Tava. Daí ela pergunta, mas pra brincar de esconde não tem que ter pelo menos mais uma pessoa? Ela fala, sim, eu tava brincando com o Charlie. E aí tu fez, caceta. Já fica assim, né? O que tá acontecendo? A câmera, de forma bem sutil, ela está filmando de dentro de um armário. Aqueles armários que tem as venezianinhas bem estreitas, assim. Então você fica colocado numa posição de espectador onde você vê as duas conversando frente a frente nas caminhas ali. E parece que tem alguém ali dentro do armário. A Elizabeth manja que tem algo estranho, ela se aproxima do armário e aqui ela assinou a sentença de morte dela. Essa câmera que a gente acompanha empurra ela grita e cai pela janela do segundo andar e morre, caindo lá embaixo. Do nada, a gente acompanha o David acordando lá naquele escritório que ele ficava trabalhando, num susto assim, e ele vai lá ver a filha. Quando ele chega lá pra ver a filha, já tem caos, né? Vidro no chão, ele olha lá pra fora no andar de baixo, não tem ninguém, só sangue e cacos de vidro. Ele pergunta pra filha o que aconteceu e ela fala que foi o Charlie. Aqui ele fica desesperado e não sabe como reagir. De repente, a viatura do xerife chega ali na casa, o detetive pergunta e fala que tá procurando pela Elizabeth, porque ela tá sumida, ela foi, né? A filha deu sinal de falta da mãe, que demorou muito pra sair, e ela supostamente teria ido ali. Ele falou, cara, não vi, não veio aqui. E ele realmente tá agindo naturalmente, não veio. Daí o policial pergunta se pode entrar, né? Pode, claro, toma um copo d'água. Ele pergunta pra Emily, a Emily diz, não a vi. Beleza, e ele... Quando ele está prestes a sair, acontece agora algumas revelações e reviravoltas. O David, desesperado, porque ele encontra, de fato, o corpo da Elizabeth dentro da banheira, sem vida. Ele, desesperado, chocado, ele vai até a filha e pergunta o que aconteceu, quem fez isso, e ele ainda não caiu a real, e ele vai lá para fora. Ele pensa, o que eu vou fazer agora? A polícia esteve aqui, né? O que eu vou fazer? Ele conversa com ela, ela fala, não posso te dizer, chorando. Porra, que interpretação massa, cara. Essa menina aqui, é chovendo molhado, né? Elogiar ela. Ela atua muito bem desde pequenininha, sempre atuou, continua atuando, mas aqui ela dá um show, porque ela tá nos trazendo uma interpretação de alguém que sabe que tem algo muito errado acontecendo, ela não pode contar por conta de algo que a gente ainda não sabe, e ela tenta ser a figura mais madura do cenário, porque ela sabe de tudo que está acontecendo, não pode falar, por causa que a gente vai descobrir daqui a pouco o porquê, e ela segura aquilo, aquele fardo, aquele peso misturado ao trauma. Cara, sensacional, tá? E o David começa, depois que ele vê o corpo da Elizabeth ali na banheira, ele fica chocado, desesperado, ele não sabe o que está acontecendo, e ele lá fora, ele vai pensar, bom, preciso dar um jeito de me livrar disso, né? Porque eu não sei o que está acontecendo. E ele se depara com o vizinho lá, o homem lá fora. Tu pensa, o que ele tá rodeando a casa? E ele tenta confrontar o David, só que aqui a gente entende que tem algo de errado acontecendo na casa, mas o vizinho não tem nada a ver com isso, ele quer proteger a Emily. E ele entra num confronto físico ali com o David corre pra dentro da casa, se protege, o cara fica circulando, só que nesse meio tempo tu não tem certeza, o que esse cara quer entrar ali, né, tal. E em algum momento o cara se afasta. E aqui a gente tem a revelação, que na minha opinião, eu acho que ela é um pouco expositiva demais, mas vamos embora, vamos lá, compramos a ideia. O David, ele entra naquele quarto, que era o escritório dele, e se depara com tudo empacotado, tudo encaixotado. E aqui a gente percebe que ele nunca esteve ali como a gente estava vendo, porque o David é o Charlie. Isso mesmo. A gente percebe que o David tem algum tipo de transtorno dissociativo de personalidade, e o Charlie é uma outra identidade que ele possui, na qual aquela identidade consegue criar um vínculo com a sua filha, mas ele não. Mas e o pior que vai se revelando é que aqueles pesadelos que ele tinha
são lembranças de uma noite onde eles estavam de fato num baile, ele segue a esposa e descobre que ela estava o traindo. Então, numa noite, eles deitados na cama, ele pega o travesseiro, tira a vida dela com o travesseiro e depois bota ela na banheira e simula aquele suicídio. E acontece que a menina viu tudo. E ela, vendo tudo isso acontecer e sabendo desse transtorno, ou percebendo esse transtorno do pai, ela resolveu ficar na dela, até porque, né, como é que tu fala um negócio desse, sendo criança, como é que tu expõe o teu pai dessa forma, sei lá, pra polícia ou pros responsáveis, né? Então ela meio que criou uma casca, né, uma blindagem. E aqui várias coisinhas vão se conectando nesse flashback. Por exemplo, tem uma cena que ele tá lá escrevendo, ele olha pra mão, tem uma espécie de sujeirinha na mão dele, assim, ele limpa, e aqui mostra o que era. Aquela hora ele entrou naquela caverna no começo do filme, ele tinha borboletinhas saindo, daqui a pouco ele sai lá com uma expressão séria, ele pega, abre a mão assim, tem uma borboletinha morta, então aquela sujeirinha é a tinta do pó da asa da borboleta, que ele não sabia que, né? Então, a persona David é um cara mais controlado, mais sereno, mais tranquilo, e a persona do Charlie era uma outra figura que queria ser o melhor amigo da sua filha, mas aos poucos ele foi tomando caminhos violentos porque ele queria matar a identidade David para que eles fossem amigos para sempre, né? E a gente percebe aqui um confronto, porque o detetive volta ali para resolver a treta, leva uma pasada na cara, é jogado lá pro porão, aí tem um confronto, chega a personagem da Funky Jensen ali, que é a doutora, para ver o que estava acontecendo. Afinal, ele tinha ligado para pedir ajuda para ela, né? E, na verdade, essa oportunidade que ela volta, quem pediu ajuda foi a garota. E ela vem e acaba ajudando. Então a gente tem aqui um confronto, onde eles saem da casa, entram em confronto lá naquela caverna de noite, no escuro. A personalidade do Robert De Niro interpretando aqui o Charlie, ela é bem assustadora, tá? Porque ele parece uma figura bem macabra mesmo, assim, sabe? Ele mata, não tá nem aí, uma frieza, e a partir do momento que ele percebe que a Emily não quer mais ser amiga dele, ele vai caçar ela também. Aí fica aquela caça de gato e rato, né? E ele é uma figura fria, tu olha pra expressão dele assim, psicopata total, né? E eles descem lá pra caverna, entram em confronto, porém, a personagem aqui da Funky Jensen, né, a doutora, consegue matá-lo e proteger a Emily. E aqui a gente tem o fim desse arco do Charlie. Eu achei a revelação aqui bastante anticlimática, na minha opinião, mas como eu falei para vocês antes sobre as cores, né, o verde, o vermelho, eu acho que eles acabam sinalizando, e era bem evidente, né, na mobília, em roupas. Se você ver esse filme de novo, você vai perceber. A cor verde e vermelho aparecem com uma bastante constância, né, nas paredes, móveis, roupas. E eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão das cores. O que eu interpretei, na verdade, né? O que eu vou falar para vocês aqui agora não é uma coisa que é isso e ponto final. É o que eu interpretei, ok? Caso você veja de outra forma, eu quero que você comente aqui o que você acha que essas cores podem estar representando, ou foi só uma aleatoriedade. O vermelho, né, ele é sempre associado à morte, culpa, fúria e ao Charlie. Objetos vermelhos costumam aparecer segundo antes do alter ego entrar em ação. É a cor do trauma, especialmente da cena inicial da banheira. O verde já é a cor do equilíbrio psicológico, surge nas roupas e paredes quando David tenta manter a sanidade. Conforme Charlie toma conta, o verde some e o vermelho domina. E o que é interessante é que, assim, quando eu falei sobre o perigo do isolamento, né, a questão da pessoa buscar o isolamento, né, da sociedade, quando ela passa por um problema psicológico, acaba deixando a pessoa ainda mais vulnerável e suscetível a se fragmentar, né? E a palavra fragmentar aqui não é aleatória, né? Eu estou remetendo também ao filme Fragmentado, que fala sobre esse transtorno mental de personalidades, e eu acho que isso também fez trazer Charlie à tona, porque enquanto ele tinha uma vida mais ativa, trabalhando, com a esposa, tudo, antes desse trauma da traição ter quebrado ele, não que justifique, ok? O que ele fez trouxe Charlie à tona, né? Então,
isso fez com que, quanto mais ele se isolasse da sociedade, mais o Charlie assumia o corpo de David. Essa é a minha visão sobre o isolamento. E aqui a gente vai de encontro, né, com a questão do final, né? O filme tem 4 finais alternativos. O final oficial é quando, depois que deu tudo certo, a gente percebe que Emily foi morar com a Catherine, né, a personagem da Funky Jensen, e beleza, estão vivendo felizes e tudo mais. Só que durante a cena desse café da manhã, onde ela fala, vamos sair, vamos pra escola e tal, eu percebi que ainda estava presente na casa da Catherine as cores verde e vermelho. Até eu olhei pra minha esposa e falei, cara, ainda não acabou. E não deu outra. A câmera conduz pro desenho que a Emily estava fazendo e tem ela, a Catherine, e do lado da Emily, no desenho dela, tem uma segunda cabeça. E não tem como não interpretar que o transtorno que o pai dela tinha era uma condição hereditária. E agora linka também com um certo diálogo que tem do David com a Elizabeth lá no jantar, falando assim, ó, eu queria ser um bom pai para ela e eu queria que ela não passasse pelas coisas que eu passei na infância. Aí tu, então talvez ele sempre soubesse que ele tinha algum tipo de transtorno ou algo desse tipo e queria poupar a filha de passar por isso. Só que criando um cenário tão blindado e tirando ela de um ambiente controlado, como um instituto onde tem, né, toda uma equipe profissional para tratá-la, ele acabou abrindo as portas para o Charlie ser liberado e também para essa outra identidade que a nossa pequena Emily tem também. Isso explica as mudanças de humor dela, que a gente não tinha se conectado tanto ainda, porque a gente tenta pensar, porque assim, em várias partes do filme a gente fica pensando, a menina tem algum problema mental e ela está criando esse amigo imaginário. Outras vezes a gente pensa que não tem amigo imaginário nenhum e é ela fazendo as atrocidades que acontecem lá, tipo que nem matar o gatinho e tudo mais. E depois, agora, né, a gente sabe que ela pode realmente ter matado o gatinho, né, e escrito aquelas coisas, mas com um propósito de chamar a atenção do pai para aquela realidade. Talvez como um pedido de socorro, ou talvez para mostrar para ele que tinha alguma coisa de errado com ele, mas ele não conseguia enxergar. Entende? Porque ele fala, quando ele vê aquelas coisas escritas, ele fala, isso aqui é a tua letra, é a maquiagem, né, o batonzinho ali é o teu, não é o batom, desculpa, é tipo um giz de cera de colorir, porque ela gosta de desenhar, né? Então, faz sentido todas aquelas cenas ali que aconteceram quando ele acordava, também serem provocadas pela própria Emily. Aqui o filme não revela. Por um bom tempo tem gente que interpreta que tudo isso foi feito pelo Charlie, provocando o David, ou pode ter sido a Emily, ou outra identidade da Emily, trazendo isso tudo à tona. Porque, cara, olha só que interessante, ela tem sim alguma coisa e é explorado de forma sutil em alguns momentos. Eu acho muito interessante aquela hora que eles vão pescar, por exemplo. Ela, em vez de pegar as iscas, como ele sugeriu, ela pegou um besouro, friamente pegou um anzol, matou o bichinho, sem nenhum tipo de remorso, e jogou para pescar. Então tu vê que a cara dela, os trejeitos dela já eram outros. Talvez aquela personalidade que ela assumiu quando vestiu as roupas da falecida mãe, também já era a outra identidade dela ali surgindo, né? Ou assumindo. Ela é muito mais fria, bem diferente, porque aquela hora que a mulher dá os livros pra ela só pega os livros assim, friamente vai derrubando no chão e não tá nem aí, cara. É outra menina. Por um bom momento a gente pensa, ela tá fazendo birra, mas ela é muito mais retraidinha. Então, quem sabe, de fato, era a outra personalidade. E ali no final do filme, quando ela desenha as duas cabeças, a gente pensa, bom, de fato, ela agora sabe que tem duas Emilys, digamos assim, e acaba o filme desse jeito. Um dos outros finais alternativos são dois muito parecidos, inclusive, assim, esses que eu vou falar agora, tá? É um todo feliz, que não mostra ela saindo, né? O segundo é bem feliz, final feliz, bem xoxo, na minha opinião, tá? E bem água com açúcar. Não tem, ela mostra o desenho e tal, mas não tem as duas cabeças, ok. Mas os outros dois são interessantes, que são bem parecidos um com o outro, né? Que é basicamente a Catherine botando a menina pra dormir e falando pra ela, dando boa noite e tal, e a menina fala assim, pode fechar a porta, sem problema nenhum. Ela fecha a porta, ok? Do nada, a Emily levanta, bota a mãozinha nos olhos
e começa a cantar aquele tipo 1, 2, 3, né? Vou te procurar, lá, 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 aquela cançãozinha que ela fazia quando ia brincar de esconde-esconde. E ela vai andando, abre uma cortina num... Não é uma cortina, desculpa, ela abre um closet, tem umas roupinhas, né? E quando ela abre assim pro lado tem um espelho. Ela se encara no espelho com uma cara de estou perturbada das ideias e acaba o filme. O outro finalzinho é bem parecido com esse, só que olha só que interessante. A Catherine se despede dela com um beijo, tal, dá boa noite, diz que ama ela, igualzinho no outro. E quando ela vai sair, a menina pede assim, tu pode deixar a porta aberta? E ela fala, você sabe que eu não posso. E quando ela fecha a porta, sabe aquelas portas que tem um quadradinho, uma janelinha estreita assim? Ela tá num sanatório. Aí a Catherine encontra com outro médico e os dois saem. Ela fala assim, não vou desistir dela e tal. Aí tu fica, Tirando aquele final mais bobo, mais xoxo, que acaba tudo feliz, os outros 3 finais alternativos, né? O oficial e esses outros 2 que eu mencionei pra vocês, que tem no YouTube, caso vocês queiram ver, todos eles dão a entender que a Emily tá, ó, com um parafusinho menos ali, com algum tipo de probleminha, né? Que é importante a gente ressaltar que o filme, na minha opinião, ele não aborda de forma sutil e talvez não tão empática também sobre transtorno mental ou né, questões de saúde mental, né? A gente acaba criando meio que um espantalho, né? Tu pega um transtorno, uma pessoa, né, que existe na vida real, né? Transtornos de dissociação de personalidade e cria um espantalho, né? Tu cria um vilão disso. Eu acho que a gente não, né? Os criadores não tiveram o cuidado de como representar isso nas telas. Meio que cria um estereótipo, estigmatiza, né? Pessoas que podem ter esse tipo de transtorno. Minha opinião, tá? Às vezes você pode discordar de mim e tá tudo certo, tá? É o que eu acho que quando a gente vai abordar algo relacionado à doença mental ou algum tipo de transtorno, a gente tem que cuidar como a gente aborda isso pra gente não acabar criando um estigma ou vilanizando pessoas que podem sofrer com esse tipo de situação. Mas eu achei bem bruxante ali o final do filme, né? A revelação é meio expositiva. Eu consegui matar a charada da dissociação de personalidade por conta dessa simbologia das cores, né? Que eu percebi bastante. Na bancada da cozinha sempre tinha aqueles 2 totens de tempero, né? Do sal e pimenta, que eu imagino que deve ser. Só que, beleza, pode só ser um negócio da cozinha, tá tudo certo. Mas a gente sabe que quando a gente tá falando de cinema, produção audiovisual, usa-se muito a simbologia de imagens, de objetos, de cores, para nos dar pistas, né? Então, os 2 temperinhos um do lado do outro ali, muitos espelhos, né, na casa, talvez representando uma dualidade. Essa dualidade acaba sendo refletida por questões da mente, né? Essa personalidade dupla. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não há muito que se extrair de simbolismo além do que eu falei sobre as cores, sobre as pistas. O filme, ele brinca um pouco com a questão do que pode ser sobrenatural, mas ele não aprofunda muito nisso. Eu sinto que ele dá algumas pistas falsas ali, talvez criando armadilhas para nos dar um bote, digamos assim. Eu achei meio rasteiro esse tipo de tentativa, mas a gente tá falando de um filme de 2005, talvez naquela época isso era uma estratégia que eles ainda estavam tentando aplicar nos filmes, e talvez por conta da repercussão negativa da crítica, talvez esse mecanismo não se replicou no futuro. Eu acho que eles não foram felizes, como foi M. Night Shyamalan como Sexto Sentido, né? Ou o diretor dos Outros, que tem uma espécie de reviravolta muito parecida, só que ela foi tão bem construída durante o filme, que quando ela acontece, ela realmente é apoteótica, assim, nossa! A cabeça faz explode. E nesse filme aqui, eu achei ele bem expositivo, várias facilitações de roteiro. Aí, como eu falei, a história dos vizinhos não leva a lugar nenhum, e eu acho que isso enfraquece bastante a trama. Bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse filme, deixa aqui nos comentários. Se nunca assistiu, tem interesse em ver, deixa aqui também. Vou convidar você para se inscrever no canal, deixar o seu like caso tenha gostado desse vídeo. Caso não tenha gostado, me conta aqui também, eu quero saber sim. A ideia é a gente estar sempre melhorando. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.